Ubi caritas et amor Deus est. Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para fazer uns comentários sobre o debate de ontem. Mas antes disso, peço que você se inscreva no meu canal, ative seu sininho, comente aí, né, para ajudar também a receber as notícias, para dar uma relevância ao canal. Dê seu like, seu dislike e não esqueça do meu apoio, que com R$5 você ajuda o tio Cláudio e leva um livro. O livro desse mês é Pérolas Protestantes, volume 1. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que eu não vou botar slide como eu costumo botar, não. Eu vou comentar direto coisas que eu anotei, né, pontualmente. A primeira coisa que eu notei é que o nosso amigo protestante, ele acredita que a escritura é divinamente inspirada, mas o magistério tanto fez, tanto faz. Ele pode ser corrupto, né? Aliás, para ele, a igreja não é restrita a uma denominação, mas é composta pelos salvos. Não importa o que eles acreditem, né? Como eu falei, ele ia citar Irineu de Leão. Faz até um vídeo falando sobre isso, né, que acompanha aqui o canal. Eu me lembro que uma vez teve um protestante que mandou uma citação de Santo Irineu de Leão na página 414. Eu falei, cara, o livro de Santo Irineu que eu tenho aqui só vai até 380. Tá? Eles citam, né, a tradição apostólica, né, onde eles afirmam que a escritura para que seja o fundamento e pilar da nossa fé, né? De nada mais temos aprendido o plano de nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, tá? Ou aqueles que pregaram inicialmente em público, e em tempos mais recentes, pela vontade de Deus, foi legado por eles nas Escrituras para que seja o fundamento e pilar da nossa fé. O detalhe, cara, é que nessa tradição apostólica, tá, eles não leem o resto todo. Tá? A tradição apostólica 1.1, página 145. Né? Primeiro que eles não leem no 206, que a tradição é maior que as próprias escrituras. Isso está no livro 206, vai lá na página 206. Pois ela primeiramente foi pregada e posteriormente fixada nos textos na Bíblia. Inclusive, essa tradição viva é força para alguns grupos que não tiveram outro conhecimento senão a antiga tradição dos apóstolos. Né? Continuando, voltando, né, aos escritos do 145, página 145. Santo Irineu, ele começa a dizer que os evangelhos, quem escreveu foi Mateus, Lucas, Lucas, João, né? Só que ele vai se basear nessas escrituras? Não, vai se basear na tradição apostólica, porque os evangelhos foram escritos por anônimos, tá? Por exemplo, vai dizer que o evangelho de Marcos vem de Pedro, mas onde é que está isso na Bíblia? Né? Depois, no 2.2, né, quando os levamos à tradição que vem dos apóstolos, conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, ora, os protestantes negam a sucessão apostólica e se opõem à tradição, como Santo Irineu está falando aqui no 2.2, página 146, dizendo aqui que os protestantes se acham mais sábios que os presbíteros, até mais que os apóstolos, né? E Santo Irineu fala, aonde está a verdadeira tradição? Ora, ele bota na igreja. Portanto, a tradição dos apóstolos foi manifestada no mundo inteiro e pode ser descoberta em toda a igreja, por todos os que queiram a verdade, né? E aí, ele continua, né? 3.2, que ele começa a falar que a igreja fundada em Roma
pelos apóstolos Pedro e Paulo, iniciando sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos, sucessão apostólica de novo, que os protestantes negam. Refutaremos todos os que, de alguma forma, né, e por cegueira ou por doutrina errada, né? Depois do 3.3, ele fala que os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo edificaram a igreja de Roma e transmitiram o governo a Lino, que, né, foi o Papa depois de Pedro, ao qual Paulo lembra na carta de Tiago. Depois também Anacleto, né? No livro 4, né, onde está escrito que a tradição, né, foi dada de forma integral, sem acréscimo, né, isenta de fraude, ele logo acima ele fala no 33.8, livro 4, tá? Você vai ler que isso consiste da sucessão dos bispos, aos quais foi confiada a igreja, em qualquer lugar que ela esteja. Quer dizer, o cara lê uma coisa, né, e não lê outra. Depois ele bota que os apóstolos, né, as pessoas já diziam que era inspirada no século I. Mentira! O que aconteceu com as cartas paulinas? Tem os deuteropaulinos que eram debatidos, por exemplo, na segunda carta Tessalonicenses, Apocalipse. Aí ele fala que Jerônimo, né, no prefácio, né, que ele faz da Bíblia, ele cita os livros que eram considerados por ele apócrifos, né, o deuterocanônico. Só que detalhe, Jerônimo não cita Baruque. Aliás, Jerônimo considerava Baruque como uma extensão de Jeremias. É só ler São Cirilo de Jerusalém, né, nas palestras catequéticas, aula 4. No 35, que fala que em Jeremias está incluso Baruque, Lamentações e a Epístola. O mesmo fala em Santo Hilário, que cita Baruque 3,35, mas chama ele de livro de Jeremias. Só para um detalhe técnico, tá? E já que ele diz, né, que a Bíblia foi pronta, não. Por exemplo, ela vem de um serviço de Mileto de Sardes, Santo Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia. É um conjunto, tá, de coisas. Por exemplo, Mileto de Sardes, ele considerava como escritura a sabedoria, né? Só para citar, eu já fiz um vídeo falando sobre isso ali atrás. Pega meus vídeos atrás, porque eu não estou botando slide. Você pega o Cano de Muratori, né, você vai ver que lá tem o pastor de Hermas, né? Não tem João, não tem. Tem João e Lucas, mas não tem os outros dois apóstolos. Considera o Apocalipse de Pedro, mas não o Apocalipse de João, né? Então esse negócio que a Bíblia já estava prontinha, de jeito nenhum. Aliás, ele diz, né, que Santo Irineu recebeu a escritura como completa. Só que Santo Irineu, ele considera como escritura e cita, tá, na carta 4, 36, 5 e 9, né, ele cita Baruque, ele cita segunda Macabeus, ele cita a sabedoria. Por que então os protestantes rejeitam isso que Santo Irineu fala e depois eles dizem, olha, Santo Irineu recebeu a escritura completa, né? Depois ele falou que os pais da igreja não interpretam Mateus 16 como nós. Isso é completamente ridículo. O Papa Vítor I, né, antes do ano 200, ele determinou quando é que seria a Páscoa, né? Só para você ter uma ideia, São Cipriano, antes do ano 258, falava que não mantém a unidade na fé, no livro sobre a unidade da igreja, que não tem a fé em Roma, que abandona a cátedra de Pedro, ao qual a igreja foi fundada. Eu fico, gente do céu, como é que esses caras tiram esses negócios, né? Santo Irineu,
Porque essa igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de função, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Quer dizer, todos os fiéis têm que concordar com Roma. São Pedro, Crisólogo, antes de 450, no interesse da paz e da fé, devemos discutir sobre questões relativas à fé. Né? Não se pode discutir questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Para São Pedro Crisólogo, não se podia discutir questões de fé sem o aval de Roma. Né? E ele era bispo de Constantinopla. E ele continua: Pedro, na verdade, ficou para nós como uma pedra sólida sobre a qual se apoia a fé e sobre o qual está edificada a igreja. Como é que o cara dá umas besteiradas dessa, cara? Entendeu? Então, né, vamos para a Bíblia. Né, ele bota que Paulo cita Lucas. Isso é impossível. Por quê? Porque os livros de Paulo vieram antes de Lucas. Então, quando Paulo fala, diz a Escritura, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão, né? Deuteronômio 25, 4, ele ainda fala o seguinte: e ainda na Escritura o operário é digno do seu salário. Isso é mais uma coisa que Paulo fala que não está na Escritura. E não poderia ser citada por Lucas, porque o Evangelho de Lucas vem depois. Entendeu? Essa palavra que Lucas bota na boca de Jesus só foi dita muito depois de Paulo. Cara, tem escrito isso aqui. Acabou. Entendeu? Paulo jamais citou Lucas. Isso é um erro anacrológico, um completo desconhecimento de Bíblia. Depois ele fala que na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, né, Pedro compara o que Paulo fala com as Escrituras. Né? Então o que acontece? Pedro começa falando no versículo 15, né, para a gente reconhecer as pessoas que ele está escrevendo, a paciência que o Senhor tem conosco. Como também o vosso caríssimo Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala desses assuntos. Nelas, algumas passagens difíceis de entender, né, cujo sentido e espírito e os ignorantes, ou os poucos fortalecidos, deturpam para a sua própria ruína, como fazem com as demais escrituras. Em nenhum momento Pedro está dizendo, está comparando, que eu posso botar aqui a mesma coisa que os protestantes fazem com as escrituras deturpando, eles fazem com a patrística. Eles fazem com o que a gente diz, com os vídeos que a gente coloca. Será que a patrística está no mesmo nível que as escrituras? E eles fazem isso para a própria condenação, porque eles levantam falso testemunho. Outro dia um protestante pegou uma citação de Santo Agostinho, né, como doutrina cristã, que não existe essa citação. Mas, né, depois ele cita Gálatas 1, versículo 11, né, dizendo que o que Paulo recebeu, ele não recebeu por revelação de homem algum, e sim revelação de Jesus Cristo. Né? Ele está se referindo aqui, obviamente, ao encontro de Damasco. Só que no encontro de Damasco, Paulo não recebe palavra revelação escrita de nada. Aliás, o diálogo deles é mínimo. O que Paulo está defendendo, e se você for ler tudo, desde o versículo 6, o que Paulo está defendendo ali, gente? Primeiro ele começa falando da confusão dos falsos doutores, que tinham perturbado os Gálatas, assegurando que a fé pregada por Paulo não bastava para a salvação, que era necessário a circuncisão. É isso que Paulo está se defendendo. Entendeu?
E eles acusavam Paulo de oportunista e sem princípios, porque ele mandou circuncidar Tiago para melindrar os judeus. E agora, esse mesmo Paulo estava se opondo à circuncisão. Então eles estavam dizendo o seguinte: olha, Paulo prega uma coisa e faz outra. Então Paulo, o que ele faz? Ele fala, não, né, o evangelho que essas pessoas estão pregando, e eram pessoas dentro da igreja, está equivocado. O meu evangelho que está certo. Tanto é que ele fala, se alguém, mas ainda que alguém, nós, ou um anjo baixando do céu, vos anunciasse um evangelho diferente, né, que seja anatema. Qual é esse evangelho que Paulo está pregando? Mateus, Lucas, João, não existia isso no tempo de Paulo. Ele está falando do quê? Da doutrina apostólica, daquilo que foi determinado no concílio de Jerusalém, Atos 15. Ele não está se valendo nem da Sagrada Escritura, ele está se valendo de um concílio em Jerusalém, que sequer usou a Escritura para se justificar, e simplesmente Paulo fala na carta de Gálatas, que é o que ele chama a atenção de Pedro, é o que Pedro determinou. Entendeu? Cara, é só ler, cara, é só ler. Entendeu? Depois ele fala que Paulo falou da apostasia da igreja. Está em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Gente do céu, o que ele está falando ali, tomar templo de Deus, ele está falando de Calígula, ele está falando dos imperadores romanos, do filho da iniquidade, da perdição. Ele não está falando de igreja católica. A apostasia que ele está falando aqui é judaica, que posteriormente é até descrito nos evangelhos com a destruição do templo de Jerusalém, que é quando os judeus eles rejeitam a tradição oral, né, e só querem ficar com a escrita, como os fariseus. Esse que é o cerne da questão. Depois ele citou: encontrará o homem, Jesus Cristo, quando voltar, encontrará fé na terra. Jesus Cristo não está falando da terra inteira, ele está falando do território de Israel, né? Aí eu acho engraçado, né, é que, só para finalizar, é que ele né, diz que Jesus Cristo mandou o Espírito Santo mandar os apóstolos escreverem os livros. Cara, então aquela coisa, o Espírito Santo falou com um apóstolo aqui, outro ali, né? Ó, escreveu Pedro, depois Tiago, Judas, né, João, Mateus. 5 apóstolos escreveram, os outros não receberam essa unção do Espírito Santo, desobedeceram o Espírito Santo. Agora eu acho engraçado o seguinte: eles dizem que isso foi revelado, que era para escrever pelo Espírito Santo. Agora, quando a gente fala da Assunção de Maria, por exemplo, aí eles falam que não aceitam essa revelação do Espírito Santo. Não são 2 pesos e 2 medidas, né? Então, gente, esse é meu recadinho. Se Deus quiser, às 8 horas, a gente volta a esse tema aqui, que às vezes meus amigos, as pessoas que vão aparecer, botaram outros pontos. Eu quis falar esse para a gente ir discutindo, né, para ter ideias, né? Se inscreva aí no meu canal, ative seu sininho. Não esqueça do meu apoio-se, né? Se você quer o livro Pérolas Protestantes volume 1, vai lá e se inscreva. R$5, você ajuda uma família que precisa, né? Paz e bem para todo mundo, e até a próxima. Amém.